a natureza das coisas, tá, né? A organização da sociedade, a organização da produção, tá certo? Usar novas tecnologias, inovar novos produtos que têm valor no mercado. Então a ciência está por tudo, tá, né? Você é um esforço monumental. Professor Ildeu, o Ministério ficou surpreendido com o resultado dessa pesquisa feita por ele próprio, apontando um grande interesse dos brasileiros por ciência e tecnologia, apesar de todas as grandes demandas sociais que ainda nós temos por fazer frente a elas, né? Olha, a gente ficou agradavelmente surpreendido, né, pelo nível de interesse declarado dos brasileiros. Como você disse, muito próximo de esporte, que é uma área que no Brasil se tem um interesse em vários domínios. Apaixonado. Então, agora, você lembrou bem, quando a gente perguntou também outras questões, de onde o brasileiro se informa, se ele vai no museu de ciência, se ele participa de alguma atividade, se ele vê ciência na TV, no rádio, nos jornais, aí os índices caem drasticamente. Isso significa que nós estamos fazendo um esforço muito grande. Primeiro, como o professor Raup diz, eu acho que o problema central no Brasil é a gente melhorar a educação em ciências e matemática desde o ensino fundamental. Essa é uma questão fundamental que a gente tem que fazer isso. E não é um problema só do governo federal, é um problema também do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, das universidades, que podem ajudar muito nisso, mais do que fazem, embora já façam um esforço grande, e da sociedade em geral. Quer dizer, quando nós tivermos a consciência da sociedade brasileira que a educação é uma questão central, tanto no nível do indivíduo, do aprimoramento individual, quanto coletivo para o país, nós vamos, de fato, produzir uma revolução no Brasil. Então, esse é um ponto fundamental. O outro, que a pesquisa também mostra, é que os meios de comunicação no Brasil dedicam pouco espaço à ciência de uma maneira interessante, dinâmica, né, que permita às pessoas ter também entretenimento. A gente vê, por exemplo, em outros países, como no Canadá, na Inglaterra, a BBC é um exemplo, né, que produz vídeos de ciência de altíssima qualidade e que são vistos pelas pessoas, pelas crianças, pelos jovens com muito interesse. Então nós precisamos também no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas brasileiras, ter um espaço melhor, mais amplo, para tratar das questões da ciência. Da mesma forma como se vê a novela, por exemplo, né? E o futebol, né? Claro. E grande interesse por tudo. Não queremos, evidentemente, tirar das pessoas o direito a ter o entretenimento. Depois espero que a TV pública, que está se desenhando agora, ela pode ocupar um espaço que até agora a televisão privada no Brasil não ocupou, que é trazer muito desse conhecimento da ciência, do que é produzido na ciência brasileira, que é muito ignorada também. Essa pesquisa mostrou um dado que para nós é alarmante. 85% dos brasileiros não foram capazes de citar um cientista brasileiro importante ou uma instituição de ciência brasileira que tenha feito pesquisa científica importante. Então isso mostra que a gente tem uma separação grande ainda entre o nosso sistema de ciência e tecnologia e a população em geral. E esse esforço que a SBPC faz, por exemplo, outras entidades fazem, de fazer uma divulgação da ciência brasileira, é fundamental. Professor Raup, ciência é poder. Ciência é algo que está diretamente relacionado com soberania, projeto de nação. Não é deleite, não é atividade particular, embora exija grande amor. Os cientistas são movidos por uma forte dose de amor, né, na sua produção científica. Até porque tem que enfrentar muitas vezes, tantos obstáculos só com grande heroísmo e abnegação. Mas a questão de superar aquele fosso que ainda nos separa dos países já muito desenvolvidos, que até porque desenvolveram seus processos científicos e tecnológicos antes que nós. A questão da ciência relacionada ao poder e ao desenvolvimento. Como é que o senhor comenta? Eu diria mais que conhecimento, no fundo, é poder, né? Conhecimento em geral de qualquer situação. Tá, né? E se você quer ter soberania, uma primeira iniciativa é você conhecer os seus domínios, onde você quer ter essa soberania, o seu país, no caso, né? Porque esse conhecimento, né, como ele está relacionado com poder, ele está relacionado também, ele tem valor econômico também. Hoje em dia, a economia do conhecimento é o grande caminho por onde os países líderes estão trilhando. Eles estão abandonando esses processos tradicionais industriais e entrando na economia do conhecimento, tecnologias sofisticadas e tudo isso, né? Então, cada vez mais isso fica claro, que para a gente ter
cumprir com esse requisito de nós termos soberania aqui sobre várias situações que nós temos aqui no nosso país, geopolíticas e situação também do desenvolvimento econômico, social do país, né? É fundamental que a gente promova esse tipo de iniciativa para a superação dos problemas. Porque nós temos aqui questões abertas, né, em discussão aí permanentemente pela mídia, que é a questão da Amazônia, por exemplo, desenvolvimento da Amazônia. Isso aí é um grande patrimônio que o país tem, é um patrimônio, a biodiversidade que existe lá é um patrimônio, a biodiversidade genética é um patrimônio do país. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos continuar destruindo, como estamos fazendo? Não pode ser assim, mas também vamos transformar aquilo num santuário e ficarmos olhando, aí nós não vamos tirar partido em benefício das populações, em benefício social, de ter mais condições até socioeconômicas para dar uma melhor condição de vida para a população do país e tudo isso. Então, mas como é que você sai desse dilema? Ou cemitério ou santuário, né? Você sai através do conhecimento, através da ciência. Você tem que... Isso é um desafio para o país, se nós queremos implementar de fato a soberania sobre esse território. Tá certo? Não são outros países que vão fazer isso para nós. Eles podem até fazer, mas com outras intenções. Nos excluindo, exatamente. Então nós é que temos que fazer. Nós é que temos que ter a ciência, o conhecimento de como é que você pode intervir nesse sistema sem destruí-lo. É o conhecimento científico que dá essa segurança, essa indicação de caminhos. Por exemplo, tem questões aí chaves. Será que você cortar lá 1 hectare de floresta, por exemplo, e colocar lá grama e criar bois, ou então vender madeira, é o melhor benefício? Vamos olhar só sob o ponto de vista econômico. É o melhor benefício econômico que você pode tirar disso? É questionável. Se você agregar aqueles produtos, se você olhar ali a fauna e a flora e agregar tecnologia, biotecnologia a esses produtos, você pode ter valores talvez muito maiores, provavelmente muito maiores. Existem cientistas aí importantes aqui no Brasil que já fizeram esse cálculo e mostram que se a gente agregar tecnologia a esses produtos da floresta, por exemplo, miligramas equivalem a toneladas daqueles produtos tradicionais. Como você faz isso? Com ciência. Então, isso aí é uma demonstração de que isso que você está falando não é sobre a questão da soberania, não é só uma questão, vamos dizer assim, abstrata, política, é uma questão concreta do que vai acontecer com o país no futuro e como é que nós vamos nos beneficiar de um patrimônio que é a floresta amazônica, por exemplo. Além disso, tem muitas outras questões também que são questões de soberania. Estou dando isso como um exemplo e que toca a todos nós. Professor Hudeu, quais foram os critérios que levaram o Ministério a fazer esse processo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que no momento que nós estamos gravando esse programa está em andamento, de forma descentralizada? Já responde, por exemplo, a essas preocupações manifestas nesse resultado dessa pesquisa? Já havia um sondeio, toda forma elaborado? Qual foi a decisão, a natureza da decisão? Bem, nós começamos a semana há 4 anos atrás. Na realidade, iniciativas desse tipo, de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, já existem em alguns países europeus e nós, de certa maneira, copiamos, evidentemente, adaptando para a realidade brasileira. Talvez hoje seja a Semana de Ciência e Tecnologia mais ampla do mundo, no sentido de distâncias, né? Porque ela existe em vários países da Europa, que são de dimensão muito menor que a nossa, e nós temos atividade desde Roraima, Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, nessa semana, nós estamos atingindo da ordem de mais de 400 cidades,